Olá, meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe a vida de vocês grandissimamente, no nome de Jesus. E eu vim através desse vídeo aqui compartilhar uma palavra da parte do Senhor, né? Aquilo que Deus tem dado para a gente, eu procuro, né, sempre compartilhar com a igreja, mas também, né, aproveitar pelas redes sociais também. E antes de tudo, né, antes de eu ler aqui a palavra, vou iniciar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Se você quiser abrir a Bíblia, se você quiser marcar para você dar uma meditada, depois você conferir, tá, ver se é assim que está sendo pregado, você pode marcar aí. E eu quero fazer uma breve oração antes, né, porque quando a gente escuta a palavra de Deus, uma coisa é certa, nós precisamos entender. Se nós entendermos, é diferente quando a gente entende. Quando a gente não entende, para nós aquilo ali ouvimos e pronto, não vai passar daquilo. Mas quando nós entendemos, nós ouvimos, nós ficamos lembrando, que é a questão de meditar, e a gente pratica, e nós vamos ver os resultados. Então, olha só, vamos orar antes, pedir a Deus que fale conosco, que fale ao seu coração, você que está assistindo, né? E para Deus abençoar. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai amado, eu oro, apresento, meu Deus, a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo e de todos os que vão assistir. Senhor, que o Senhor fale ao coração de cada um, Pai, no nome de Jesus, e joga por terra todo o mal. Assim eu te peço, porque eu creio que o Senhor é fiel. Diga amém. Olha, está assistindo pelo canal do YouTube, eu sempre, né, eu falo para o pessoal, peço, né, para dar uma força, né, olha, clicar no likezinho aí, ó, eu gostei, ou deixar comentário, né? O YouTube, por exemplo, ele trabalha com o engajamento e ele recomenda o vídeo, né? Quando as pessoas gostam, ele recomenda para outras pessoas. Quando as pessoas estão fazendo comentários, né? Você pode comentar, né? Ou amém, ou glória a Deus, né? Ou então você pode escrever o seu nome para oração. Nós estamos sempre em oração. Você pode fazer também comentários sobre a palavra que foi pregada também, tá? Fique à vontade, questão de segundos para você escrever, né? E você compartilhar o vídeo, né, para os seus amigos do Zap. Nós compartilhamos muitas coisas, né? Eu procuro compartilhar sempre coisas que são agradáveis. Tem coisas que são vídeos, né, que são até engraçado, algum vídeo, né? Mas eu procuro compartilhar sempre aquilo que não vai causar escândalo, que não vai prejudicar as pessoas, né? Porque você sabe, nós estamos num tempo aí que não vale a pena a gente compartilhar qualquer coisa, né? Vamos compartilhar o melhor, porque isso é alimento espiritual, alimento psicológico, e nós precisamos também cuidar da saúde mental dos nossos amigos também, né? E isso faz parte. Então, compartilha com os seus amigos. Cada compartilhamento é cinco pessoas. Se você compartilhar pelo menos 4 vezes ou 5 vezes, né, você vai compartilhar aí com 25 pessoas. E com certeza você vai estar me ajudando. Uma coisa é certa, né? Ninguém consegue vencer sozinho. Por isso que eu peço ajuda para você, tá certo? Se inscreva no canal. Você não paga nada para você se inscrever. Você está assistindo pelo celular, você toca na tela do celular, vai aparecer o nome YouTube, você clica em cima do nome YouTube, você vai para a plataforma e lá tem o lugar de se inscrever, tá? É rápido, você não paga nada. A internet que você paga já é o seu gasto, tá certo? E também o seu tempo. E indo para a palavra aqui, no capítulo de número 5 de 1 Tessalonicenses, no versículo de número 17, diz assim: orai sem cessar. Isso, quem está falando é o apóstolo Paulo. Ele dizendo para esse povo dessa igreja aqui, né, o povo desse lugar aqui: orai sem cessar. Ou seja, faça uma oração constante. Não é orar o dia inteiro, né, mas em horários específicos. O povo de Israel, o costume, né, são 3 orações ao dia. A Bíblia, né, fala de Daniel, por exemplo. Você vê na Bíblia, né, ali Daniel fazendo essas 3 orações: de manhã cedo, meio-dia, né, e à tardezinha
depois quando termina ali o dia. Deus, ele sempre, quando tem oração que agrada a ele, Deus vem, e ele, quando ele vem e ele sai daquele lugar ali da oração, ele deixa a bênção, ele deixa a resposta, ele muda sentenças, ele muda corações, né? São exemplos, porque aqui do próprio apóstolo Paulo é um exemplo. O nome dele, né, Paulo, antes não era Paulo, era Saulo. Todos os que já estudaram sobre Paulo sabem desse relato. E hoje aqui, né, no caso, a palavra que eu estou lendo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, é justamente agora ele mostrando o novo modo dele viver, porque antes ele era um homem religioso, ele conhecia as Escrituras, ele era altamente conhecedor das Escrituras, mas ele era simplesmente natural, ele só era religioso, ele não conhecia ainda, não tinha tido um encontro real com Jesus, ele não conhecia o verdadeiro amor de Deus. Ele chegou até a consentir, né, na morte de pessoas, de um homem, por exemplo, chamado Estevão. Isso está no livro de Atos, né? Até no livro de Atos aqui, no capítulo 9, quando fala os primeiros passos de Paulo na fé, ele não estava bem, quando ele se encontrou com Jesus, o relato dele não estava bem, o currículo dele, vou colocar assim, né? O currículo dele, se alguém fosse falar dele, não tinha boas notícias acerca de Paulo, não tinha boas palavras acerca dele, apesar dele ser religioso, dele conhecer as Escrituras, né? Ele estava sendo formado para ser o próximo líder dos fariseus, imagina, era preciso estudar muito. No caso, né, eu falando com o pessoal na igreja, coloquei o meu caso, né, como pastor. Eu tenho um título de pastor. Isso, antes de eu chegar na igreja, eu já sabia desse título, mas quando eu cheguei na igreja, tudo foi se encaminhando para que esse título fosse decretado sobre mim pelos homens de Deus, né, por aqueles que Deus colocou acima de mim, né, para cuidar espiritualmente, para aconselhar. E eu dou glória a Deus por isso, né, pelos pastores que Deus tem me dado, né, porque eu tenho o título de pastor, mas eu tenho os pastores, né, que estão com cobertura espiritual sobre a minha vida. Então eu louvo a Deus pela vida deles, né, oro sempre pela vida deles, né. São hierarquias, né, tem o regional, tem o estadual, tem o nacional, né, e tem os nacionais, que não é só um, né, é mais de um. Então glória a Deus pela vida deles. E eu coloquei o meu exemplo, né? Quando eu cheguei na igreja, o meu exemplo, lógico que não era tanto como de Saulo, porque eu de Saulo, quando Deus falou com o homem que foi lá orar por ele, para ele ser restaurado completo, esse homem, que é Ananias, ele disse assim para Deus, no versículo 13, aqui, Atos capítulo 9, versículo 13, ele disse assim: e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus servos, aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha só, o trabalho de Paulo, né, Saulo, era perseguir os cristãos, aqueles que diziam que eram de Cristo, né, que invocavam o nome de Jesus. Onde ele sabia que tinha um, ele pedia carta, né? Inclusive, quando ele se encontrou com Jesus, ele pediu carta para ir lá na cidade de Samaria perseguir os cristãos. E lá no caminho, Jesus apareceu para ele no caminho uma luz muito forte. Ele ficou cego do tanto que aquela luz era forte, caiu por terra. E aí ele ouviu a voz dizendo assim: olha, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ele estava perseguindo pessoas, os crentes. Não era, se ele soubesse que era Jesus, que era Deus, ele não ia perseguir, estava perseguindo pessoas. E lógico que ele estava perseguindo os seguidores de Cristo, né? E aí o Senhor Jesus disse para ele: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, lutar contra Deus. E ele, aqui no caso, quando Deus falou, né, Jesus falou para Ananias sobre ele, sobre Saulo, Ananias disse assim: Senhor,
olha, o que eu tenho ouvido falar desse homem não é coisa boa não, Senhor. Imagina, né, eu colocando meu caso como pastor, né, vamos supor que eu comece, né, a fazer algumas coisas que desagrada a Deus e desagrada as pessoas. É lógico que logo pessoas vão começar a falar, né, vão começar a apontar os erros, porque para falarem bem da gente, não são tantas pessoas, mas para falar mal, comete uma falhazinha pequena para você ver o quanto que isso anda rápido. E o caso de Saulo, estava queimado o filme dele, e não estava bem para ele, né? Mas ele resolveu essa questão, ele mudou a história dele através de oração, porque quando Deus mandou Ananias lá, no versículo de número 11, ele diz assim: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Deus viu Saulo agora orando, ou seja, ele teve um encontro com Jesus. Se você entende de lei, né, lei mesmo, a palavra de Deus, o Velho Testamento, você vai entender que o que ele merecia pelo que ele fez, que a lei era olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, quebradura por quebradura, e ele agia dessa forma. E aí ele merecia morrer, ele sabia disso, mas ao invés de ele receber a sentença de morte, Jesus perdoou ele e apresentou a ele um novo caminho, ele se tornar agora um pregador da palavra, lutar por almas, lutar por pessoas, se consagrar por vida de pessoas. E ele entendeu, e ele provou do grande amor de Deus, da misericórdia de Deus. Por isso ele passou 3 dias em jejum e oração, não comeu nem bebeu, se consagrando para matar a velha criatura, para ele nascer de novo. E Deus viu ele orando. Então, quando Deus olhar para você, nos momentos de oração, Deus precisa ver você orando nos momentos de oração. Não vacile na sua vida de oração, não relaxe na sua vida de oração, não faça pouco para Deus nos seus momentos de oração, de consagração. Os momentos de trabalho, seu dia a dia que é corrido, beleza, mas nos momentos ali que você separou para orar a Deus, faça o melhor possível, porque Deus vai ver. Aonde tem oração, Deus, ele levanta a pessoa. A Bíblia diz, né, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 45, dizendo sobre o Senhor Jesus. Ele estava numa oração ali, um momento difícil, estava angustiado, ele estava ali num momento de pressão, e ele orando: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, lutando contra a carne dele, lutando contra o natural dele. E no 45 diz: e levantando-se da oração, ou seja, Deus, ele vai lá, ele pega na sua mão e levanta você quando você está orando, ele muda a sua história, ele faz as portas se abrirem, ele faz a cura brotar. Jacó, ele resolveu o problema dele em oração. Ele tinha um problema com o irmão dele ameaçou ele de morte. Jacó, ele foi lá na oração e ele se humilhou diante de Deus, ele lutou com Deus ali em oração, e Deus mudou o desejo do coração do irmão dele. Quando o irmão dele viu ele, ao invés dele cumprir a promessa de matar Jacó, pelo contrário, ele foi lá, abraçou Jacó, ele reconheceu que ele tinha falhado. Então, meu amigo, minha amiga, não é à toa que Paulo diz: orai sem cessar. Ele sabia do que acontecia em oração, e você também, eu creio, você sabe, mas às vezes nós deixamos a desejar. Então, não deixe a desejar, ore, se consagre, busque a Deus. Mas é porque às vezes eu estou sozinho. Orar sozinho é ruim. Não é ruim não, você nunca vai estar só. Com você vai estar o Pai, vai estar o Filho, vai estar o Espírito Santo. Mas é porque a oração às vezes está pesada. Ora com mais determinação, como Jesus se esforça mais. Ora com mais ânimo.
Ah, não tô achando palavra. Fala com Deus: Senhor, não estou conseguindo, as palavras não estão fluindo. Você vai ver como Deus vai lhe ajudar, porque a Bíblia diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E se levante em oração. Deus quer ver você, uma pessoa que Deus foi chamado para fazer a diferença nessa terra. E aqui, quando Deus falou com Ananias, Ananias já tinha ouvido falar de Saulo. Ele disse: Senhor, o que eu ouvi falar desse homem foi tudo mal. Esse homem, olha, isso aí, igual pessoas falam, né, mal dos outros. Isso é uma praga, isso é o próprio Satanás em pessoa. Às vezes a pessoa fala, né? Então estava difícil as coisas para Saulo, só que ele mudou tudo isso em oração. Depois Deus pôde usar ele grandissimamente. As pessoas viram ele já era uma bênção agora, já era uma bênção na vida das pessoas. Meu irmão, não há nada impossível não. Às vezes nós nem acreditamos, né? Porque se a gente acreditar, nós vamos orar. E tem casos que parecem impossível. Para nós é impossível, mas para Deus não é. O impossível é a especialidade de Deus. Nós temos que fazer aquilo que nós podemos. E o que nós podemos é nos humilhar diante do Senhor. Reconhecer, né, que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar, que nós precisamos nos aproximar do Senhor. Não deixe de orar. Ore sem cessar. Ore o bastante, ore o máximo possível. Se consagre, que Deus, Ele vai ver você orando, Ele vai até você, e quando Ele sair, Ele vai deixar uma bênção, em nome de Jesus. Assim como Ele deixou para Daniel, né? Daniel orou, mesmo sabendo que a escritura estava assinada, que não podia ser revogado. Assim como Ele deixou a bênção para Zacarias. Zacarias continuou sendo fiel a Deus, sendo fiel ao chamado, né? E no caso aqui, por exemplo, no meu caso, o pastor, me queimei com pessoas, né? É um exemplo. Cometi falhas, agi como se estivesse na lei, olho por olho, dente por dente, né? Mão por mão, pé por pé, quebradura por quebradura. Eu agi não de maneira espiritual, não agi com o fruto do Espírito, com a armadura de Deus. Então, como é que eu posso fazer para resolver? Igual Saulo, se humilhar, para Deus ver, olha, realmente ele está se humilhando. Se até Acabe conseguiu, quando foi decretada uma sentença sobre Acabe estava se humilhando, Deus falou: olha, está lá, ele está se humilhando, vai lá, fala para ele que eu não vou fazer mais aquilo que eu falei, agora eu vou abençoar ele. Imagina os servos de Deus, né, que buscam a cada dia se aproximar do Senhor. Meu irmão, para mudar o nosso currículo, o nosso filme, só tem um jeito: é se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Você vai ver que os corações vão mudar. As pessoas que eles estavam olhando com cara feia para você vão olhar agora feliz, vão ter prazer de conversar com você, de estar perto de você, no nome de Jesus. Então quero fazer uma oração para a gente finalizar. Vamos orar juntos. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, eu oro, te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa, e eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê força, dê ânimo, dê alegria, e que o Senhor, meu Deus, fale o coração de cada um cada vez mais. Pai, joga por terra todo o mal, que o espírito da enfermidade seja arrancado, meu Deus, da vida dessa pessoa, o desemprego, a miséria, a escassez, as contendas, em nome de Jesus, para a sua glória. Assim seja, pois o Senhor é fiel. E diga: eu creio, e diga amém. Vou ficando por aqui, povo de Deus. No mais, que Deus abençoe grandissimamente, em nome de Jesus.